contar uma história. A gente se esquece. Pouco mais de um ano atrás, reportagem do programa Fantástico da TV Globo mostrava via câmera escondida as táticas usadas por fornecedores de hospitais para fraudar licitações e vencer concorrências públicas no Rio de Janeiro. A novidade no caso nem era o golpe, era ver a canalice cínica e escancarada gravada e exposta em via ou vídeo público. Uma vez que a arte de combinar e fraudar licitações é um dos esportes preferidos dos participantes das nossas chamadas PPPs, as parcerias público-privadas, nas quais os parceiros metem a mão no dinheiro público e tudo acaba na privada. Nas conversas gravadas pela reportagem, representantes de empresas falam com naturalidade sobre suborno, fraude, como sendo a normalidade, a regra no ambiente profissional em que atuam. Uma senhora chega a dizer, a modo de justificativa moral, que essa é a ética do mercado. Na ocasião, assistindo ao programa, lembro-me da frase que passou pela minha cabeça e, com certeza, pela cabeça de muita gente. Imagina na Copa. Pois a Copa das Confederações chegou e a gente pode deixar de imaginar. É hora de constatar. Estádios semi-acabados sendo entregues e, em seguida, fechados para a reforma. Coberturas desabando, cadeiras soltando-se das suas bases, vazamentos, buracos, remendos. Uma vergonha que só teve uma regra cumprida. Quase todos estouraram os orçamentos previstos. Eu fui ao Mineirão e confirmei. Por fora, bela viola. Por dentro, pão borolento. A coisa fica ainda mais absurda quando analisamos os critérios para a construção ou reforma dos estádios da Copa. Em São Paulo, o Timão foi brindado com um estádio novinho em folha, em detrimento do Morumbi, que já estava pronto e poderia ser adaptado ao padrão FIFA. Qual o quê? Para que reformar se podemos construir um ao preço de 3? Dia desses foi inaugurado o belo estádio Mané Garrincha, em Brasília, que após a Copa poderá abrigar o clássico brasiliense e... quem mesmo? Em Brasília há outro time de futebol registrado na federação? E o que dizer da charmosa Arena Pantanal, em Cuiabá? E a bela Arena da Amazônia? Será palco do encontro entre o Rio Negro e Solimões? Ou abrirá seu gramado para a acirrada disputa entre o caprichoso e o garantido? Mas o quadro não se restringe a estádios de futebol feitos ou refeitos a toque de caixa 2. É amplo, geral e restrito. E a regra é clara, diria o Arnaldo. Obras são licitadas, empresas apresentam propostas, ganha quem oferece melhor preço e condições. Simples assim. Assim? Nananina não. A ética do mercado é outra, lembram? Primeiro, as empresas deixam de ser empresas e tornam-se quadrilhas. De concorrentes passam a ser sócias, parceiras ou, vá lá, cúmplices. Loteiam a obra, fraudam os editais, dividem entre si quem vai ganhar o quê, garantindo que todos ganhem, com exceção, é claro, de quem vai pagar a conta, ou seja, os bestas dos contribuintes. Os números da conta são contados em bilhões, o que me faz pensar que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Desvios, roubos, golpes, caixa 2, maracutaias, transas amazônicas, superfaturamentos e a gente aí sobrevivendo. Os bestas sobreviventes, entre os quais me incluo, são especialmente lembrados no finzinho de maio, como aqueles que trabalham 5 meses por ano só para pagar os impostos que sustentam a máquina do Estado em suas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Nada contra a cobrança de impostos. Faz parte do jogo democrático que exige a contribuição de todos visando ao bem comum. O problema é a relação de custo-benefício. Pagamos muito e recebemos de volta os serviços públicos que conhecemos. Ou seja, em relação à parte que me toca, eu tenho sido um fiel contribuinte nos últimos 40 anos. Sempre assalariado, não tenho nem para onde correr. A facada é direta no pescoço do meu contra-cheque. Não dá nem para estribuchar. Mas se eu quero ter uma educação de melhor qualidade para os meus filhos, tenho que pagar uma escola particular.
Se desejo um mínimo de garantia de atendimento médico, tenho que recorrer a um plano de saúde. Pago IPVA, CID, DPVAT, mas para dirigir em estradas minimamente seguras, olha lá o pedágio me esperando. E eu lá, bovinamente na fila da manada dos contribuintes, esperando a hora de abrir o bolso mais uma vez para aplacar a fome insaciável do tal do dinheiro público. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa triste história. Como eu dizia, eu não me rebelo com o fato de ser contribuinte. Revolta-me o que fazem com o dinheiro que me é tão custoso conquistar. Aliás, tenho o maior respeito por essa relação entre o trabalho e a remuneração. É coisa sagrada, como cantou o Beto Guedes. O poeta Gonzaguinha também tocou nesse assunto dizendo: o homem se humilha, se castra um seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Em busca da felicidade, em nome da felicidade, nos vemos diante da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Uma delas é a tal ética do mercado. Quem é do ramo diz que sem pagamento de propina, a coisa não anda no Brasil. É da nossa gênese. Nossa origem é corrupta desde o primeiro homem que aqui desembarcou com Cabral, dizem eles. De fato, nenhuma das empresas que apareceram na citada reportagem parece preocupada com qualquer questão ética. Flagradas, a atitude da maioria delas foi transferir a culpa a um funcionário subalterno envolvido nas negociações. O problema, então, é o brasileiro? Os culpados somos nós, a nossa gênese, o nosso DNA de ladrões? Corrupção não é privilégio nosso. Há por toda parte. É só consultar a história. Do sábio Japão à asséptica Suíça, muitas das nações que posam hoje de primeiro mundo construíram seu sucesso, seu progresso e sua riqueza sobre a miséria de outros povos, subjugados, massacrados, colonizados, expoliados e humilhados. O que temos como triste diferencial e agravante é a tolerância, a leniência, a falta de indignação em relação a corruptos e corruptores. De tanto ler, ver e ouvir os casos de denúncias de golpes, falcatruas contra o chamado dinheiro público, acabamos confundindo o comum com o normal. É comum encontrarmos fraudes em contratos, obras, ladroeiras e gatunagens diversas e frequentes. Mas nada disso nunca será normal. Como não é normal um garoto de 10 anos vendendo balas no sinal ou assaltando um motorista com um caco de vidro no seu pescoço. É comum, mas não é normal. Como não é normal pessoas morrerem nas filas enquanto esperam por atendimento médico, como não é normal pagar IPVA, DPVAT, CID e tantos outros impostos e morrer num acidente por causa das precárias condições das rodovias. Como não é normal um sujeito julgado e condenado ocupar cargo de destaque no cenário político nacional. Como não é normal, é muito absurdo que haja entre nós tanta coisa que virou coisa comum. Mas eu repito, nunca será normal. O problema é que a gente se esquece, a gente se acostuma. Na nossa pasmaceira resignada, falamos muito dos corruptos, denunciamos os políticos, os funcionários, os gatunos que levam 10, 20, 30% e nos esquecemos dos corruptores. Eles criam o cenário, o caldo de cultura, a seara onde o corrupto pode fazer tudo crescer e se multiplicar. Eles, os corruptores, recriam as regras do mercado, a ética do mercado, a sua imagem e semelhança. E já que falamos em futebol, os pilantras seguem um paradigma que não pode ter melhor tradução que não a frase famosa do craque Gerson da Copa de 70. O importante é a gente levar vantagem em tudo, certo? Findas as Copas, estaremos às vésperas de mais uma eleição. Boa hora de nos perguntarmos que vantagem levaremos em tudo isso.